Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. Eu me chamo Alexandre Medeiros, eu sou professor de Administração de Empresas e leciono em algumas instituições e trabalho como coordenador também na área de educação. Hoje nós vamos retomar uma aula que nós começamos semana passada, foi dia 31/3. Nós vamos dar continuidade. Na aula passada nós falamos sobre intraempreendedorismo. Falamos sobre o empreendedor que trabalha como líder dentro de uma empresa na parte de equipe, trabalha em grupo, e falamos também sobre o empreendedor que monta o seu negócio e desenvolve e presta serviço à população ou às empresas no entorno geral, né? Então falamos sobre o intraempreendedorismo. Hoje nós vamos entrar num tema para dar continuidade ao que nós já tínhamos comentado no dia 31/3 sobre o intraempreendedorismo. Então vamos colocar a data aqui. Hoje é dia 7 de abril de 2020 e nós vamos trazer para vocês, como eu sempre digo, eu sempre trago um livro para mencionar os fatos, os acontecimentos, para que a gente tenha uma sequência de ideia e de raciocínio lógico para agregar valor nas aulas. Então, como eu falei com vocês, na aula passada nós falamos sobre intraempreendedorismo e hoje nós vamos dar continuidade dessa parte. Vou começar lendo com vocês sobre o que é, vou entrar depois num tema novo e vou fazendo as explicações. Como a inovação é um aspecto muito importante para as organizações, está falando da inovação. A aula é empreendedorismo. Nós estamos falando de inovação agora para as organizações, que são nada mais que as empresas, certo? As empresas, que hoje em dia, como eu disse em algumas aulas anteriores, eu não consigo ver essa parte empreendedora, seja em qualquer país ou em geral no mundo, que não tenha essa parte de inovação, que automaticamente ela busca isso aqui, a tecnologia. Se a gente não tiver essa parte de inovação, tecnologia, o empreendedorismo ele fica muito engessado, até porque hoje em dia nós precisamos muito das redes sociais e outros tipos de páginas na internet, websites, site, blogs, para poder divulgar o nosso trabalho. Então, eu comecei falando aqui sobre essa parte inovadora. Vou pegar aqui. Como a inovação é um aspecto muito importante para a organização, ela também precisa incorporar como um valor a ser gerenciado intermitentemente. Então, ela internamente, ela precisa ser monitorada. Para isso, conforme eu vou trazer aqui um autor, o nome dele é Fumagalli, vou botar um nome aqui, Fumagalli. Ele fala que o ambiente das organizações deve ser capaz de, dentro das organizações, o ambiente das organizações, ele deve ser capaz de, primeiro, vamos colocar aqui, encorajar colaboradores e desenvolver e expor ideias. Vamos colocar o primeiro tema aqui, expor ideias. Então, os ambientes onde nós trabalhamos, dentro das organizações empreendedoras,
ela tem que desenvolver essa parte nos colaboradores para que eles possam desenvolver ideias criativas para melhorar o negócio dentro das organizações. Então, segundo o Fumagalli, esse autor que estudou, trouxe para a gente aqui um conceito, ele defende essa corrente que as instituições têm que expor, deixar, no caso, encorajar o colaborador a expor essas ideias. Eu também concordo com ele, porque as pessoas criativas que pensam de uma forma em geral, que querem o melhor para a organização, eles trazem ideias. O segundo ponto, permitir essas ideias, levadas adiante, né, em nível controlados de riscos e custos e de maneira incrementada. Ou seja, eu pensei, eu criei, eu trabalhei na minha equipe, eu tenho um ótimo processo para poder dar continuidade, mas eu tenho que permitir que essa ideia seja levada adiante. Então, número 2, eu vou colocar aqui, levar as ideias adiante. Quantas empresas vocês já trabalharam, ou até mesmo em algum negócio novo que vocês estão propondo a desenvolver, a fazer, que tem pessoas que têm excelentes ideias sobre o assunto, mas elas não são levadas adiante. E às vezes aquela ideia que está ali, ela vai justamente dar o start, o clique, para fazer mudar todo o negócio daquela organização e daquela empresa. Então, permitir que as ideias sejam levadas adiante é um outro tópico. Terceiro, facilitar os recursos e a liberação necessária para avaliar, modificar e testar as ideias várias vezes. Então, o terceiro tópico é muito importante também. Vou colocar aqui ao lado. Vamos colocar facilitar os recursos. Facilitar os recursos. Então, essa parte de facilitar os recursos, eu concordo também, porque a empresa ela tem que ter um setor que a gente chama de setor financeiro, que vai verificar a viabilidade, né, digamos assim, facilitar a viabilidade, para que esses recursos automaticamente possam ser desenvolvidos dentro da empresa. Eu não posso chegar, todo mundo que tem uma ideia, eu levo adiante e eu não verifico, nem vejo qual é a viabilidade que esse recurso vai me trazer de retorno. E o quarto, oferecer aperfeiçoamento e qualificação especializada para os colaboradores que revelarem comprometimento. Então, esse número 4 aqui é o que eu costumo sempre dizer, qualificar os colaboradores. Vamos colocar assim, dessa forma, qualificação para os colaboradores. Isso é muito importante. Por quê? Vamos dar um exemplo na área de TI. Digamos que eu tenho uma empresa e eu vou melhorar a minha parte de software, de gerenciamento dela. Eu sou um colaborador que eu identifiquei no processo da minha empresa algumas morosidades, que eu posso cortar algumas etapas com segurança, né, para agilizar o meu processo. E aí eu implemento um novo software dentro da empresa para que a gente tenha maior visibilidade, maior gerenciamento, maior controle, maior planejamento. E aí eu implemento esse software, mas eu não qualifico a minha mão de obra. Eu não dou ferramentas para que os meus colaboradores utilizem aquela ferramenta de gerenciamento. Um SAP ERP, por exemplo, onde eu gerencio vários setores de uma organização, logística, compra, venda, RH, financeiro, que eles estão ligados intermitentemente. É um software de gerenciamento e monitoramento bem amplo.
eu não qualifico essa pessoa. Então, o que adianta eu ter uma excelente ferramenta de TI, como eu falei aqui no começo, inovação e tecnologia, dentro das organizações, mas eu não qualifico os colaboradores? Então, essas 4 inovações, que é um aspecto muito importante dentro das organizações, que são expor as ideias, levar as ideias adiante, facilitar os recursos, qualificar os colaboradores, são 4 etapas que eu ratifico, segundo o autor Fumagalli, que ele diz que as empresas precisam, né, desse tipo de inovação, de tratamento, digamos assim, dentro de uma empresa. Vamos dar continuidade. Mais uma vez, enfatizamos a utilização da cultura empreendedora como promotora do intraempreendedorismo. Como a gente tinha inicialmente na aula anterior falado sobre o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro da empresa, ele dá mais ênfase, esse autor, à cultura empreendedora como promotora desse intraempreendedorismo. Então, vocês podem ver, eu tendo um colaborador que eu desenvolva essas 4 atividades que eu coloquei para vocês aqui no quadro, isso vai fomentar cada vez mais o intraempreendedorismo, né? Então, o líder possui um papel muito importante na construção de um ambiente organizacional que estimule o intraempreendedorismo. Para os autores, o líder como esse perfil costuma ser. Então, os líderes que trabalham dentro das empresas e que desenvolvem esse intraempreendedorismo, eles podem ter o quê? Primeiro tópico, vamos colocar aqui, entender o ambiente. Vou botar a letra A. Entender o ambiente. Tá? Vamos colocar lá. Então eu estou falando aqui agora, um líder possui papel importante na construção do ambiente da empresa. Eu estou falando sobre isso agora. Que estimule o intraempreendedorismo. Para os autores, esse aqui é um dos autores que falam sobre esse assunto, o líder com esse perfil costuma entender o ambiente de trabalho. Eu preciso saber, por exemplo, como funciona toda a minha parte de fluxo de processos. Eu costumo dizer assim, o empreendedor, ele tem que saber como funciona o processo desde a criação da ideia até a ponta que é a compra do produto do cliente. Então, o que vai fazer o negócio dele ser mais eficaz e mais eficiente? É o processo pelo qual eu passo e vou chegar na ponta. Vou ter qualidade do meu atendimento? O produto que eu vendo, ele é bom? Então, assim, entender o ambiente é conhecer todos os aspectos que compõem o ambiente organizacional. É o que eu estou falando para vocês. Se eu sou uma pequena empresa, né, onde eu não somente gerencio, sou um empresário e sou um empreendedor, mas eu tenho outras pessoas trabalhando nela, eu preciso entender os aspectos que compõem os outros ambientes. Por exemplo, se eu vou pedir o setor de compras para fazer uma cotação de algum produto ou até mesmo de uma matéria-prima que eu preciso para desenvolver dentro da minha empresa, eu preciso saber como isso é feito para que eu possa precificar isso lá na ponta, entendeu? Então, esse é o primeiro tópico, entender o ambiente. O segundo, ser visionário e flexível. Visionário é aquela pessoa que está no momento da organização, tratando sobre determinados assuntos, e ele tem uma visão de futuro, o que aquele negócio que ele está empreendendo agora vai gerar lá na frente. Inclusive, isso serve para você montar também um planejamento estratégico dentro da sua organização. Então, o segundo, vamos colocar aqui como letra B, ser um visionário e flexível. Por que essa palavrinha aqui, ó, eu vou enfatizar ela?
é tão importante? Porque você trabalha com pessoas dentro das organizações. Então, não é que você tenha que fazer a política de boa vizinhança, como todo mundo diz. Quando você trabalha numa organização, você tem que ter o intra-relacionamento. É a relação interpessoal que a gente chama. Então eu preciso estar aberto com a minha mente como gestor a todos, falar com todos, entender todos e filtrar o que é o melhor para a empresa. Então eu tenho que ser sim flexível, porque às vezes eu estou vendo que a empresa ela está seguindo por um caminho que não é o correto. E tem algum colaborador que vai me ajustar e falar assim, ó, você está vendo por aqui, mas as coisas estão vindo na lateral. Aí eu, pô, legal, gostei da sua ideia. Senta aqui, vamos discutir mais sobre esse assunto. Então, ser flexível, trata-se disso dentro das organizações. Um outro tópico seria criar opções administrativas. O que seria isso? Não ser estático. O que é estático? Parado. Fazer e ser movimento, mostrando-se aberto e incentivando mudanças. Então, como eu falei dessa parte aqui flexível, a outra opção é criar opções, certo? Administrativas. Vou botar aqui ADM, que a gente sabe como funciona. Eu preciso criar opções administrativas. Vocês já ouviram falar das empresas que existe uma tremenda burocracia? Geralmente a gente fala muito isso de empresas do governo, né? As empresas do estado, do município ou um órgão determinado do governo federal, que você vai pedir um tipo de processo para que dê andamento. Vamos dar até um exemplo aí de aposentadoria, que tudo tem que ter um trâmite e um rito. Então essa burocracia, com o uso da tecnologia, ela pode ser melhorada. Eu não estou falando aqui somente de empresas privadas, eu posso utilizar isso daqui sim dentro dessas organizações, essas organizações governamentais que a gente costuma dizer. Por que não? Por que eu não posso ter uma pessoa que fez um concurso público, ser um líder, trabalhar em equipe e ter essa visão de mercado? Posso sim. Então, criar opções administrativas é melhorar os processos internos dentro de uma empresa. E uma outra seria estimular o trabalho em equipe. É o que eu falo sempre nas minhas aulas. Trabalhar em equipe. E esse tópico aqui, eu não conheço nenhuma empresa que tenha prosperado, que tenha dado frutos, que tenha perpetuado no mercado de trabalho, que não seja trabalhar em equipe. Pois o trabalho em equipe é aquele trabalho a várias mãos com um único propósito, um único objetivo, de chegar até a meta estabelecida no planejamento estratégico daquela empresa. Então, o trabalho em equipe sempre, gente. Outro tópico que a gente vai mencionar é incentivar a discussão aberta. Já viu aqueles líderes que você trabalha dentro de uma empresa que ele é concentrador? Ele dá a ideia dele, ele até entra numa reunião, ele ouve o que o pessoal está falando, mas ele não incentiva a discussão aberta. Ele quer só aquela ideia seja dele, o mérito dele, o projeto dele. Então, o que seria? De maneira a desenvolver um processo de criação e inovação. Quando eu estimulo a discussão aberta, eu pego várias ideias. Eu posso fazer um brainstorm, eu posso sentar um grupo de pessoas que tem de cabeças pensantes, que a gente costuma dizer, e dali dentro eu posso ter várias informações sobre determinado tema e assunto. Então, a E seria incentivar, vamos colocar aqui a discussão aberta, tá? É bom, é importante, é saudável. Nós precisamos disso, ter outras ideias para que nós possamos verificar aonde nós estamos
e qual é o cenário atual, porque cada um tem uma visão de determinado negócio. E a outra, que é muito importante, que eu costumo dizer no mercado de trabalho, que a gente precisa ter, é essa palavrinha aqui. Eu vou colocar ela até em vermelho, que ela é muito importante. Vou colocar como EF. Vou colocar ela aqui, ó, do lado de cá. Ela é pequenininha, mas é importante. É persistir. Qual é o empresário, o empreendedor, seja, como eu disse a vocês, brasileiro ou aquele que trabalha no mundo, com qualquer tipo de segmento de negócio, que entre no mercado hoje, digamos assim, e ele não persiste no negócio dele? Apesar dele fazer todo esse planejamento que nós montamos aqui e estamos falando com vocês, ele tem que ter a persistência do que ele colocou em prática dentro da empresa dele para que aquilo funcione. Então, não, essa ideia vai dar certo. Vai dar certo como? Entender o ambiente de trabalho, ser um visionário, uma pessoa flexível, criar opções administrativas, trabalhar em equipe, discussões abertas e persistir naquilo que ele quer. Se nós estamos falando do intraempreendedorismo, nós estamos falando muito forte de trabalho em equipe, que eu coloquei aqui para vocês. O que é o trabalho em equipe, que é a letra D, nós colocamos aqui no quadro? É justamente isso. Você treinar, você desenvolver pessoas, você está sempre ali dando aquela força, aquela atividade no que você fez, para persistir na sua ideia de criação e o negócio perpetuar. Então, assim, eu costumo dizer que dentro das organizações, nós hoje em dia não conseguimos, principalmente quem é empreendedor brasileiro, porque a dificuldade de você manter a sua empresa no mercado é muito grande. Inclusive tem estudos de várias entidades de classes, o Sebrae é uma delas, que fala sobre a taxa de mortalidade das empresas no Brasil e no mundo, né? Algumas estatísticas, por que os empreendedores quebram principalmente. E fala que essa estatística dessa mortalidade das empresas, que é nada mais do que você abrir hoje e fechar num tempo determinado, ela vale por 2 anos. É a média em geral que o empresário investe, abre o seu negócio e depois de 2 anos ela quebra, digamos assim, ela fecha a porta, porque não tem-se um planejamento inicial do que nós conversamos tudo aqui nesse momento, nessa aula de empreendedorismo hoje, e essa persistência, porque o fruto do trabalho, muitas empresas, ela só vai te dar o retorno após esses 2 anos. Muitas das vezes você investe o dinheiro, mas você não tem a liquidez daquele negócio que você fez. Então, assim, é normal, você tem que estudar o mercado antes de entrar e principalmente, lembra que eu falei aqui com vocês sobre expor as ideias, levar as ideias adiante, aqui, ó, facilitar os recursos, que é a viabilidade, qualificação para os colaboradores. Tudo isso a gente tem que ter esse planejamento ao for montar e fazer o nosso negócio, ou principalmente falando do intraempreendedorismo, que nós vamos mudar o processo interno dentro de uma empresa. Então hoje nós trouxemos essa aula para vocês, falamos um pouquinho sobre, demos continuidade a essa aula anterior de intraempreendedorismo, inovação, organização e tecnologia. O que leva, né, como eu comentei com vocês, todo esse desdobramento dentro das organizações. Então, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Maiores dúvidas, nós vamos dar continuidade, vamos retirando ela nas próximas aulas, que eu vou avançar com o tema. Na próxima aula eu vou falar sobre cultura tradicional e cultura intraempreendedora. Nós vamos dar continuidade nesse material didático que eu trabalho com vocês. E eu espero vocês na próxima aula. Até breve.